Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Notícias do Internacional hoje. Se gostarem do assunto proposto, deixe aquele gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver um novo vídeo editado. Hoje nós vamos falar da hegemonia do Internacional nos anos 70, principalmente do ano de 1975 e 1976, quando o Inter sagrou-se bicampeão nacional. Em 1975, o Inter sustentava um heptacampeonato estadual. Desde 1969, ninguém mais havia feito ecoar o grito de campeão pelos Pampas Gaúchos. Em termos de futebol nacional, a força do Colorado também vinha ficando evidente. Nos campeonatos de 1972, 7-3 e 7-4, o time havia terminado o Brasileirão entre os 4 primeiros colocados. O Inter vinha sistematicamente batendo na trave e se impondo a cada ano uma pressão maior. Desde 1974, o Colorado era treinado por Rubens Minelli, que vinha do Rio Preto, mas carregava no currículo o troféu do Robertão, antigo campeonato brasileiro, de 1969. Era, pois, perfeitamente aceitável a convivência com alguma pressão. Na Casa Mata havia um comandante que vencera no passado. Além disso, em cada setor do time que chegou ao Brasileiro de 75, existiam figuras imponentes. Contudo, os fantasmas eram reais. Por mais que se tentasse dizer que não, como o fez Elias Figueroa, o comandante da retaguarda colorada. Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria costumavam formar a primeira linha defensiva. Caçapava, Falcão e Paulo César Carpegiani sustentavam a retaguarda. Construíam e chegavam para marcar gols. Valdomiro, Flávio e Lula, ou Escurinho, 12º jogador daquela equipe, faziam os necessários gols e, vez ou outra, proporcionavam lances que deleitavam o torcedor colorado. Era um time firme lá atrás, forte na recuperação de bolas e nas transições, e letal na frente. Com essa base, o Inter deixou claro, já na primeira fase do Brasileirão, que não estava para brincadeiras. Foram 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota no grupo D. O maior número de pontos dentre todos os grupos e, com sobras, o ataque mais prolífico. E, ainda assim, havia um temor e dúvidas. Exigente, a torcida do Saci começou até mesmo a vaiar o time quando as goleadas não saíram, sendo advertida por Minelli no começo da segunda fase. O Inter voltou a liderar na segunda fase. Somou 19 pontos no grupo 2, consumando 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. Foi, desta feita, seguido de perto pelo Santa Cruz. O time pernambucano acabaria sendo justamente o responsável pelo segundo lugar do Colorado na terceira fase. Mesmo com a classificação às semifinais assegurada, o temor de um novo insucesso era real. Chegar entre os 4 melhores não era novidade. O poder do Fluminense, sim, era algo diferente em relação aos últimos anos. Impulsionado pela presença de campeões mundiais como Félix, Paulo César Caju, Carlos Alberto Torres e Rivelino, o Flu vinha impressionando. A máquina tricolor entregou um senhor desafio ao Inter. Também porque, como líder do Grupo A, recebeu a vantagem de jogar a semifinal em casa. Em pleno Maracanã,
mais de 97 mil pessoas viram Lula e Carpegiani colocarem o Internacional na final do Brasileirão. Agora sim, estava-se diante de um fato novo: o Colorado na final. O adversário seria o Cruzeiro, o vice-campeão de 1974, que perdera para o Vasco da Gama em uma decisão recheada de polêmica. Para dar a dimensão do tamanho do desafio dos gaúchos, basta dizer que a Raposa contava com o talento de gente como Nelinho, Piazza, Palinha e Joãozinho. Se o Inter havia perdido o direito de jogar a semifinal em casa por conta de sua campanha na terceira fase, o fato de ter somado mais pontos que os mineiros na dita fase levou a decisão para o Beira-Rio. E, na hora do aperto, impôs-se o capitão de cabeça. Figueroa marcou o gol da libertação vermelha. Há quem diga que o chileno cabeceou a bola iluminado pelo último feixe de luz solar que sobrara no Beira-Rio. Quem também passou a eternidade naquele 1975 foi Flávio. O goleador do Inter foi o artilheiro máximo da competição com 16 gols. Com justiça, o Colorado fez a capa da edição 299 de Placar. É o Inter. Sobe a placa de substituições, sai Hermínio, Carpegiani e Flávio. Entram Marinho Pérez, Batista e Dario. Essas foram as principais diferenças entre os times do Colorado de 1975 e 1976. Outra vez, o Inter entrou no Campeonato Brasileiro carregando na mala a taça de campeão gaúcho. Vencidos velhos fantasmas, o time tinha no octa estadual a motivação necessária para brigar pelo binacional. Novamente, o Inter voou na primeira fase. Dos 8 jogos disputados, venceu 7, saindo derrotado apenas uma vez, liderando o Grupo A e marcando 25 gols. Na segunda, também encabeçou a tabela do Grupo G. O fato que se repetiu na terceira fase com o primeiro lugar no Grupo Q. Agora, a semifinal foi disputada no Beira-Rio e o Atlético Mineiro vendeu caríssima a derrota em um confronto que teve ares de final antecipada. Vantuir abriu a contagem para o Galo, que apresentava o frescor da juventude de Toninho Cerezo, Paulo Isidoro e Reinaldo. A vantagem foi sustentada até o minuto 73. Batista resgatou o Colorado anotando o 1-1. E coube a ele, Falcão, decretar o avanço do Inter com um gol antológico, fruto de uma troca de passes de cabeça com Escurinho, já no apagar das luzes daquele que é lembrado como um dos grandes jogos da história do Campeonato Brasileiro. Decidindo a finalíssima outra vez em casa, o Inter teve mais tranquilidade do que em 75. O Corinthians era um rival de respeito, mas não era propriamente comparável ao estelar Cruzeiro do ano anterior. Com o costumeiro oportunismo, Dario abriu o placar, aproveitando o ressalto de uma falta que atingiu a barreira paulistana. Depois, Valdomiro acertou uma cobrança de falta perfeita, longe do alcance do goleiro Tobias. Era o bicampeonato. Em 1976, o último campeão e seu vice representaram o Brasil na Copa Libertadores da América. Na altura, Inter e Cruzeiro foram alocados em um grupo com os paraguaios de Olímpia e Sportivo Luqueño. Lideraram a disputa com alguma tranquilidade, mas em uma disputa que passava um só, resplandeceram as estrelas mineiras. E um jogo, em especial, passou a eternidade. Cruzeiro 5, Inter 4. Provavelmente os dois melhores times do Brasil, gaúchos e mineiros, fizeram um confronto decisivo e apoteótico.